Olá, que a graça de Jesus esteja inundando seu coração, sua vida e sua família. Olá, nós somos os pastores Ciro e Yara e somos líderes do ministério Edificando o Novo Lar. É uma alegria estarmos aqui, a convite dos pastores Alex e Alessandra para participar desse programa. Então, corra para casa e assista junto com toda a sua família, porque o assunto é de extrema importância para vocês. Isso mesmo, nós vamos falar sobre depressão, o assunto desse século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o quinto país mais depressivo no mundo, o primeiro na América Latina e o segundo em toda a América. Associado a isso, o Brasil é também considerado o país mais ansioso do mundo e, consequentemente, com o maior número de casos em transtorno de ansiedade. A depressão é uma doença incapacitante que tem prejudicado as famílias de modo assim significativo. Como qualquer outra psicopatologia, a depressão precisa ser encarada de frente para um tratamento adequado. É isso aí. Então, nós vamos conversar sobre esse tema. Pastor Yara Diniz, que além de pastora é psicóloga, né? Então ela vai abordar um pouco esse assunto e nós vamos aprender um pouco juntos, né? Com certeza. Queridos, esse assunto é o assunto desse século, é uma das doenças desse século, a depressão acompanhada aí também com os transtornos de ansiedade. E quando falamos que precisamos enfrentar esse assunto de frente, né? Não maquiar o quadro, não maquiar a situação, mas a família enfrentar e a própria pessoa no seio da família que esteja passando por um episódio depressivo, seja ele o primeiro episódio, um episódio já recorrente, é preciso encarar de frente, porque isto é uma doença. Depressão é uma doença. Depressão não é uma situação assim como muita gente acha, não, fulano tá assim, isso é... Faltou a palavra agora, o que seria? Melindre? Não é melindre, não é... Mimimi, alguma coisa assim. Enfim. Chilique. Chilique é a palavra, né? Então, é preciso encarar com muita seriedade. Como é que nós poderíamos pensar a depressão no contexto cristão? Por muito tempo, a depressão foi desconsiderada como sendo uma enfermidade, né? Um adoecimento do humor, dos pensamentos, dos sentimentos e sendo considerada apenas como uma questão espiritual. As pessoas não podiam falar que estavam com depressão. Você está com depressão é porque você não está orando o tanto que deveria orar, ou você está endemoniado, né? Você está em pecado. Era um tabu no meio dos cristãos. Com né? certeza. No nosso meio, isso era realmente um tabu. Não podia se falar em depressão porque era tudo isso aí. Falta de oração, falta de consagração, enfim. Só que isso precisa, graças a Deus, isso veio mudando e as pessoas têm procurado ajuda, têm procurado tratamento. Qual tipo de tratamento? Tratamento tanto psiquiátrico quanto psicológico. Por quê? Porque o psiquiatra vai fazer uma intervenção medicamentosa para trazer um benefício, né? A pessoa fazendo essa intervenção nas substâncias chamadas substâncias neuroquímicas. Essa é uma intervenção da psiquiatria, através de medicamento. E a psicologia vai fazer uma intervenção na raiz, na causa emocional daquela depressão, né? E vamos pensar que muitas vezes uma pessoa entra em depressão a partir de eventos estressores, situações que vão acontecendo na vida, no dia a dia, as frustrações, as decepções. Aliás, é preciso a gente abrir um parênteses aqui, pastor Ciro, e a gente falar que o ser humano desse tempo não está muito acostumado a lidar com as frustrações, com os nãos. Né? E aliás, esse ano de 2020 está sendo um ano
extremamente frustrante para o ser humano, né? Aliás, Sim. no Brasil, no mundo inteiro, nisso, por causa dessa questão do coronavírus, Sim. questão da quarentena, isolamento social. Sim. E tem feito muito mal para as pessoas o estar em casa esse tempo todo, né? Exatamente. Vem aí, né, um não. Como sociedade, no geral, nós estamos enfrentando um não. Né? Não posso ir à praia, não posso ir ao shopping center, não posso ir aqui ou acolá. Ou seja, isso traz uma frustração. Né? Esse é um bom exemplo dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Mas vamos pensar assim, ampliando um pouquinho o nosso raciocínio, quando se perde um ente querido, quando se perde um emprego, quando se aposenta, né? Tem muita gente que entra em depressão por causa da aposentadoria. Muda o ritmo de vida. Muda o ritmo de vida, ela desconstrói muita coisa acerca de si mesma, né? Eu era um profissional, vamos pensar que eu era um profissional da área de vendas. Vou até pegar aqui o seu exemplo. Área de vendas. E de repente me aposentei, não estou mais atuando naquela área ou naquela empresa, e isto mexe na identidade do ser humano. Os problemas familiares, os conflitos em família que vão se intensificando e se repetindo, e agora nessa situação de isolamento social, a tendência é isso crescer. Crescer mais ainda, verdade. Não é? Em termos dos conflitos, nessa convivência constante, mais próxima, diária, amanhecendo e anoitecendo, né? Sempre juntos ali, marido e esposa, pais e filhos, têm a tendência de exacerbar os conflitos familiares. E muito conflito, muita acusação, isso vai trazendo dor e pode também gerar um quadro de depressão. Então a depressão, ela parte de eventos estressores, que são tantos, né? Citamos aqui alguns, e o modo como a pessoa lida com esses eventos. Porque às vezes tem gente que enfrenta, e tem muita gente por aí enfrentando esse isolamento social numa boa. É verdade. Né? Tem gente que perde um ente querido, chora, faz o luto, sofre, Sim. Mas, como se diz, levanta, né? A pessoa se levanta, enfrenta a vida e ela não entra no buraco da depressão. Eu chamo a depressão de um buraco escuro. E aí, dentro desse contexto que a igreja não sabia lidar com isto, e graças a Deus hoje há uma abertura para tratamento, para a busca de ajuda e para até mesmo falar sobre o assunto, eu gostaria que nós nos voltássemos aqui para a palavra de Deus. Tem um fato, um personagem bíblico, né, que é famoso nesse sentido. Vamos entender, ele é famoso pelo poder de Deus, pelo instrumento que ele foi nas mãos do Senhor, mas eu quero dizer, ele é um exemplo clássico de um homem de Deus em depressão. Tem outros, Jeremias foi extremamente depressivo, Moisés viveu um tempo de depressão, há relatos de missionários que fizeram a história em missões que viveram em depressão, mas o nosso personagem de hoje é o profeta Elias. Então vamos pensar que na vida de Elias diversos eventos estressores foi acontecendo. Ele era um profeta, ele viu o que estava acontecendo na nação de Israel, ele confrontava e o rei não mudou, a esposa do rei era perversa, enfim, e Israel estava um caos do ponto de vista espiritual. E aí Deus usa Elias para trazer uma mensagem, mas o povo não aceita. Deus usa Elias para falar ao rei que haveriam 3 anos de seca. E Elias teve que lidar com tudo isso. Foi alimentado por um corvo junto a um riacho, o riacho seca. Deus dá ordem para ele procurar uma mulher que nem era de Israel, uma gentílica, né? Que o sustentasse. Isso tudo tem um contexto para a vida de Elias. E depois ele enfrenta aquela grande batalha com os profetas de Baal. Ele ora para que possa chover. E quando ele estava no ápice do seu cansaço, no ápice da sua exaustão, ele foi ameaçado por Jezabel. E eu tomo Jezabel aí no capítulo 19, né, de
do livro de 1 Reis, o primeiro livro de Reis, nós vamos encontrar todo esse relato acerca da vida de Elias, lá no capítulo 17, no capítulo 18, e nós chegamos aqui no capítulo 19, quando ele é ameaçado. Você pode ler, pastor Ciro, por favor? Qual versículo? Capítulo 19 de 1 Reis, a partir do verso 2. Ok. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Tremendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Até aí tá bom, pastor. Ok. Obrigada. É engraçado, né? Até aí tá bom, pastor. Até aí está bom, meu bem. É verdade. Então, vejam só, queridos, não vamos ter tempo para explorar tanto, né, o capítulo todo, mas você pode conferir, ler depois aí até com a sua família, mas até o verso 9, onde meu esposo leu, nós vamos encontrar aqui características muito próprias de uma pessoa em depressão. O texto começa dizendo que Jezabel ameaça e ele teve medo. O medo, ele está muito na base tanto do transtorno de ansiedade quanto da depressão. A pessoa em depressão, ela tem medo de tudo. Ela tem medo de sair à rua e de repente ser atropelada. Ela tem medo de acontecer uma tragédia com um ente querido. Ela tem medo de se expor. Enfim, o medo, ele está na base das emoções e do pensamento que vai gerenciar as emoções da pessoa em depressão. Façam comigo aqui essa linha de raciocínio. O que eu penso define o que eu sinto, e o que eu penso e o que eu sinto definem as minhas atitudes, as minhas ações, o meu comportamento. Então, quando o medo vem, quando o pensamento de medo vem, né, eu estou só, Elias se sentiu extremamente sozinho, todos os profetas morreram, eu fiquei só, ele vai falar disso para o Senhor, né? Então, esse pensamento de medo vem, medo de sofrer de novo, medo de... Muitas pessoas que sofrem um evento estressor com uma carga psíquica muito intensa e entra num quadro de depressão, ela passa a ter medo de sofrer aquilo de novo. Né? Então, Elias aqui com medo, ele fugiu. Então, o medo... e ele, lembrando que ele estava no auge do cansaço, da exaustão. É bom que você avalie a sua vida, se você está vivendo um quadro de estresse, né, físico, emocional, espiritual, tenha cuidado, porque é nessa hora, desculpem, que Satanás, aqui prefigurado por Jezabel, acha de dar o seu bote, né, para ameaçar, intimidar, gerar mais medo. Aproveitando o momento de fraqueza, né? Aproveitando o momento de fraqueza, de desgaste, né? Então, nós encontramos medo, nós encontramos fuga, porque ele fugiu. A pessoa em depressão, tudo que ela quer é fugir de todo mundo, ela quer isolamento. Tanto que ele chega aqui num determinado ponto e ele fala com o moço que o acompanhava, vamos pensar que fosse ali um aluno, um discípulo, né, do profeta. Ele fala para o moço ficar e ele foi só. Então, o isolamento, querer dormir como ele ficou aqui. Aí ele pediu para si a morte. Quantos crentes estão pedindo para si a morte, né? Por causa da depressão, desse adoecimento, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, e
enfim, né, por todo um desgaste. E aí ele pede para si a morte. Agora, eu quero entrar aqui, não seria o caso até de eu detalhar tantos sintomas, porque você que está aí nos assistindo, se você está enfrentando depressão, você sabe muito bem quais são os sintomas. Querer dormir muito ou ter insônia, comer para mais ou comer para menos, constante apreensão, medo, né? Que aí entra a ansiedade, que acende um mecanismo cerebral que está sempre uma luzinha vermelha, parecendo que vai sempre acontecer alguma coisa ruim. Que mais? Irritação. Irritação é um sintoma. A pessoa fica extremamente irritada, chora muito, né? Crises de choro, e às vezes ela é questionada por alguém, pelo cônjuge, ou é alguém próximo, e ela diz, eu não sei, eu só quero chorar, é uma tristeza que não passa, né? Uma tristeza, é o adoecimento do humor, uma tristeza profunda. Pode estar, o céu pode estar azul, mas para aquela pessoa vê como que um dia extremamente sombrio, nublado. Então são esses sintomas. Para se fazer um diagnóstico de depressão, reúne-se, né, boa parte desses sintomas, e se esses sintomas estão durando num período aí de 15 dias, passou disso, que às vezes a pessoa tem um momento de tristeza, uma baixa, mas passa. Mas se estende aí por 15 dias, né, no mínimo 15 dias, a partir daí pode ser avaliado sim como um episódio depressivo. Mas eu quero correr aqui, bem, para... Temos 5 minutos aqui para finalizar a mensagem. 5 minutos para finalizar? 5 minutos, mais uns minutinhos para finalizar o programa. Uau, eu tenho 5 minutos para falar. Então vamos lá. Veja só, o que eu quero reforçar aqui, queridos e queridas que estão aí nos assistindo. Primeiro, Deus se importa muito com a pessoa que está nesse quadro, porque Ele é quem nos conhece, né? Ele conhece você, Ele nos conhece. E aqui Deus se importou tanto com Elias que enviou um anjo para cuidar de Elias, enviou até mesmo corvos, levou comida, água, o anjo tocou em Elias, acordou. Deus se importa. Você que está aí nos assistindo, que está vivendo uma condição dessa, fixa isso no seu coração e na sua mente. Deus se importa. Aos olhos de Deus ainda não acabou o que Ele tinha para a sua vida. É verdade. Ele ainda tem planos para a sua vida. Com certeza. Porque Elias achou que tinha acabado, que tinha findado tudo, acabou tudo. Mataram os profetas, só eu fiquei. E ele é repetitivo aqui, porque mais de uma vez ele vai falar isso com o Senhor. Você pode conferir aí no restante do capítulo. Mas Deus se importa e Deus é longânimo em escutar o seu coração. Elias estava numa condição que ninguém, como depressivo fica, que ele pensa, ninguém compreende a minha dor, ninguém pode me ajudar, ninguém compreende as minhas emoções, ninguém vai me compreender. Mas eu quero te dar essa notícia, o Senhor te compreende. E você pode falar 1, 2, 3 vezes com Ele a respeito do que você está sentindo. Seja claro, seja objetivo. Elias falou, olha Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, todos os profetas morreram, eu fiquei só, estou sozinho, estou desamparado, estou sem perspectiva de futuro. Vamos usar uma expressão bem contextualizada. E aí Deus acolhe Elias. E Deus se manifesta a Elias de uma maneira extraordinária. Deus não se manifestou na violência do terremoto, porque o texto vai falar que Deus não estava no terremoto que aconteceu ali próximo a Elias, Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, né, que soprou forte. Isso nos fala o seguinte, que quem está junto da pessoa depressiva, não adianta cobrar muito, não adianta gritar, não adianta fazer os terremotos, né, dos conflitos, ou gritar, ou cobrar, ou qualquer outra coisa. Não adianta bater a Bíblia na cabeça, falando que é demônio. Não adianta. Tem que ter suavidade para alcançar o coração da pessoa depressiva. E foi isso que Deus fez aqui com Elias. Deus se manifestou a Elias numa brisa suave.
A minha versão diz assim, um cicio tranquilo e suave. Num cicio tranquilo e suave. Ou seja, naquela brisa serena que sopra para aquietar a alma, para trazer quietude, para trazer paz, para trazer esperança. Deus quer se manifestar a você nesse tempo de pandemia, de isolamento social. Deus deseja se manifestar a você, a sua família, mas se achegue a Ele. E, por último, dentro mesmo desse texto, Deus diz a Elias que ainda tinha algo para fazer através dele. Diz, olha, vai formar um discípulo, porque você não pode partir sem ter treinado um discípulo, vai ungir Eliseu como profeta, vai ungir o rei da Síria, vai ungir o próximo rei de Israel. Não acabou Elias. E Elias prontamente, então, ele volta pelo caminho por onde ele veio. Vai falar no verso 15. Né? Então, Elias volta às suas atividades segundo a ordem do Senhor. O que eu estou dizendo? Que quem está passando por depressão é preciso tomar uma posição também. Existe ou acontece aquele momento em que o Espírito de Deus move na vida dessa pessoa e a família precisa estar orando por esta pessoa, além dos tratamentos, como nós já falamos aqui. Mas é preciso também um posicionamento dessa pessoa. E eu quero te dar uma sugestão. Tome um posicionamento de adorar ao Senhor, independentemente do que você esteja sentindo. Amém. Cante para o Senhor. Coloque uma canção que você possa ouvir no seu celular, onde for, mas adore ao Senhor. Restaure o altar de adoração na sua casa. Restaure o altar de adoração na sua família, porque Deus habita em meio aos louvores. Você não está sentindo, não está com vontade, está batido, está triste, está nesse quadro depressivo. Adore ao Senhor, ainda que gemendo, ainda que seja só como é que eu posso dizer? Um gemido. Um gemido, um murmúrio. Né? Enfim, aquilo que você possa fazer. Algo mais profundo da alma. Isto, mas adore o Senhor. Ai, não consigo abrir a boca, então em pensamento. Começa a declarar quem é Deus na sua vida. Começa a declarar o poder de Deus. Começa a declarar a si mesmo, a sua alma, quem é Deus na sua vida. Fale sobre o poder de Deus, ainda que internamente. Davi usou muito um diálogo interno para lidar com as suas tristezas, com suas dificuldades. Deve ser o livro. Acabou, pastor Ciro? Vamos orar, né? Vamos abençoar. Quero ministrar sobre a sua vida. Você que assistiu esse programa e se essa mensagem falou ao seu coração, fale aí com a sua liderança, com os seus pastores, procure o pastor Alex, a pastora Alessandra, e com certeza eles vão ter uma palavra de Deus para você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer-te pela vida de todas as pessoas que assistiram este programa, que estão aqui conectadas conosco, em qualquer momento que elas estão assistindo. Eu as abençoo em nome de Jesus. Peço que tu vás ao encontro da necessidade de cada uma delas, que tu possas prover a cura para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidá-lo, porque talvez você não conhece bem o Ministério Edificando Novo Lar. Temos o nosso site, edificandonovolar.com.br, temos o Facebook, temos as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, ok? Então você pode conhecer um pouquinho mais, conhecer mais do nosso material. E hoje a pastora Yara quer falar sobre o último livro que ela lançou no final do ano passado. Sim, esse livro chamado Perfeito Amor, lançamos em novembro do ano passado, é uma mensagem extraordinária a respeito do amor de Jesus Cristo para conosco. Como Ele se faz presente, como Ele é Deus Emanuel, que nos aconchega, que nos envolve, a presença gloriosa do Príncipe da Paz, da brilhante estrela da manhã, do Alfa e o Ômega, né? Aquele que decreta acerca da nossa vida. Um livro abençoador. Quem tem lido tem sido abençoado. Essa semana mesmo ouvi uma irmã dizendo, olha, vou ler de novo Perfeito Amor. Acho que é a 5ª vez que eu vou ler o livro. Que bacana. Porque me abençoou muito. Então você pode adquirir aí entrando, como o pastor Ciro já disse, no nosso site,
e você adquire lá pela nossa loja virtual. Ok, foi muito bom estar com vocês, eu espero que vocês tenham sido ricamente abençoados. A gente fica por aqui, né, querida? Verdade. É isso aí. Não ia falar, se permitir o nosso bom Deus até... Não, isso aí é quando a gente fazia o programa de TV, né? Aqui encerrou. Deus abençoe e guarde vocês de uma maneira muito linda. Pastor Alex, pastora Alessandra, nosso carinho, nosso beijo a vocês. Amém. Amamos vocês. Deus abençoe.